Marcos capítulo de número 14 e o versículo de número 32. Está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque na cadeira, no banco, incline a cabeça só um minutinho. Pai, eu te exalto nesta manhã. Esse é um dos cultos principais da igreja, e por que não dizer o mais elevado dos cultos, que é o culto de ceia. Na medida em que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para revelar os seus segredos e os seus mistérios. Me dá inspiração para conduzir o seu povo a uma reflexão nesta manhã, em nome de Jesus teu Filho. E a igreja diz: pode tomar o seu assento. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe. Quando o bispo Abner me fez o convite para estar aqui, eu me lembrei da última vez que eu esteve, e me lembrei que era um culto tríplice, né? A dizer, 3 cultos num dia, manhã, tarde e noite, né? E me lembrei que o culto de manhã é o culto de ceia, e eu fiquei muito eufórico, empolgado, porque no culto de ceia temos um momento único de meditação e reflexão, porque é o culto da vitória, né? Foram 30 dias de labuta, 30 dias de pancadaria do inferno. Demônios fizeram de tudo para você não chegar aqui hoje, e todos os projetos deles caíram por terra. Uns chegaram de pé, outros vieram se arrastando, teve alguns que vieram rolando, mas chegaram aqui. E quando esse culto terminar, vão sair debaixo da nuvem da glória do Senhor para sua casa. Então, antes de mais nada, parabéns a todos os guerreiros que venceram nesses 30 dias de luta e estão aqui. Que Deus te proteja muito. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li, ele vai revelar para nós as últimas horas do Salvador aqui nesse mundo, antes de sofrer a tortura da morte na cruz. As últimas 12 horas de Jesus nesse planeta antes da sua morte foram de profunda agonia, e agonia intensa, porque ele carregava sobre ele o peso de toda a raça humana. Antes desse momento em que eu li aqui, o Senhor havia participado de uma ceia, nós chamamos de a última ceia, e nesta última ceia aconteceram alguns fatos interessantes que, se puder aqui meditar com vocês, os irmãos vão sentir aquilo que eu sentia, a dor de você ser um Deus homem. Por quê, pastor? Porque o lado humano só sabe das coisas da terra, mas o lado divino dele sabia sobre a eternidade. Uma das coisas que Deus privou o ser humano, e por bondade divina, é o ser humano não saber quando vai morrer. Você já pensou, você já se imaginou na posição de saber o dia e a hora e o minuto que você vai morrer? Deus privou o homem, a raça humana, disso, porque seria muito desconfortável. Seriam assim momentos de intensa agonia, angústia, saber que na tal hora você vai embora daqui. E Jesus não teve escolha, porque o lado divino dele sabia e antecipava todos os fatos. Naquele dia, naquela ceia, ele sabia que era a última vez que ele estaria com eles naquele formato. E ao sentar na ceia, na mesa, eu imagino que todas as ceias eram ceias de alegria, até porque eles vinham de cruzadas evangelísticas, vinham de curas, de milagres.
Sentar na mesa para um judeu, ter o pão e ter o vinho, é um momento de alegria. Para o judeu, existem pelo menos 3 altares pessoais. Para o judeu existe a cama, existe a mesa do jantar, existe o sofá. São 3 altares onde você só coloca pessoas íntimas ao seu lado. Então, para o judeu, comer, o momento de alimentar é um momento muito especial, é muito sublime. Então, todas as vezes que eles se reuniam, antes do partir do pão, eles tinham testemunhos. Eu imagino Pedro, Tiago e João, a turma toda, eles comentando: você viu o cego que enxergou hoje lá? Eu estava do outro lado da cruzada, eu só vi o paralítico que andou. E o outro: não, eu vi um milagre maior do que esse. Eu vi quando ele perdoou os pecados daquele outro ali. Então a ceia para eles era um momento de alegria, onde eles extravasavam os pensamentos, as memórias do dia. Naquele dia, quando eles sentaram àquela mesa, eles notaram que Jesus não estava bem, que Jesus estava diferente. Jesus não estava expansivo, não estava sorrindo, ele estava sorumbático, ele estava observando demais. E quando chegou a hora de partir o pão, o espírito dele estava tão convulsionado que ele não suportou e ele liberou uma revelação. Ele disse: um entre vós vai me trair. Isso quebrou o clima da festa, quebrou o clima da ceia. Os 12 se entreolharam, colocaram a mão no peito e disseram: serei eu, mestre, serei eu, mestre. E de repente o próprio Senhor Jesus acaba revelando quem era. Ele diz: aquele a quem eu der esse pedaço de pão, esse é o que vai me trair. Faço uma pergunta à igreja: se você estivesse naquela mesa e Jesus acabou de dizer: aquele a quem eu der esse pedaço de pão, esse vai me trair, se ele estendesse o pão para você, você pegaria? Sim ou não? Ninguém pegaria, porque ele acabou de revelar: aquele a quem eu der esse bocado de pão, esse é o que vai me trair. Mas não é que ele estendeu a mão para o Iscariotes e o infeliz pegou o pão? Só tem uma explicação para isso: o corpo de Judas estava ali, mas a mente dele não estava. Ele sabia que ia fazer um ato horrível, então ele estava sentado ali. Muito isso acontece com culto também, né? Tem gente que entra na igreja, mas para entrar no culto é um problema sério, né? A pessoa entra na igreja, coloca o corpo no banco, mas o espírito está lá nas contas, está nos afazeres, está no jogo. Só Deus sabe onde está. Por isso que às vezes o culto é meio pesado. Mas aqui não, aqui todo mundo entrou no culto, porque eu estou vendo o rosto de vocês aqui. Pois bem, então, acontecem algumas coisas naquela ceia que marcam muito. Após comer, eu acho que foi uma comida difícil, deve ter descido tudo quadrado, ninguém conseguiu comer direito, nem beber direito. Ao terminar a ceia, todo mundo se despedia, se levantava: Senhor, posso ir dormir? Dá licença, vou dormir. Nesse dia, quando eles falam: Senhor, terminamos, podemos sair, é a primeira e única vez que Jesus fala assim: vamos cantar um hino. Eu nem sabia que Jesus era cantor. Ele pediu para que fosse cantado um hino. E o dia que eu comecei a meditar nisso, me deu uma raiva, porque eu li a Bíblia algumas vezes, desde criança leio a Bíblia, e tem vários cânticos estabelecidos na Bíblia. Tem o cântico de Zacarias, tem o cântico de Débora, tem o cântico de Isaías. Tem tantas pessoas que cantaram. Asaf botou seus hinos aqui, Davi colocou seus hinos aqui, tantos louvores. E por que é que o hino que Jesus cantou naquele dia não está aqui? Não colocaram a letra dele aqui. Porque se aquele hino tivesse a sua letra posta aqui, eu acredito que seria o hino que nós cantaríamos em toda a ceia. Porque é um hino que prepara a nossa alma para um momento de dor, de luta, de provação máxima. Jesus canta um hino. Ele agora, como homem, sente ou vive aquilo que, como Deus, um dia ele disse a Salomão: está muito triste, cante para você se alegrar. Ele deu conselhos como Deus, e agora, como homem, ele absorve o conselho e faz o teste para ver se funciona. E por um momento a alma dele se alegra. Terminaram de cantar o hino, e eu imagino ele dizendo: Senhor, podemos ir dormir agora? Ele disse assim: pessoal, vocês sabem que todas as vezes que eu saio de uma grande cruzada, eu vou para o monte orar, e eu sempre vou sozinho. Mas hoje eu queria que vocês fossem comigo. Vocês podem orar comigo? Eu imagino o que acontece na mente dos discípulos, e explico por quê. Os discípulos de Jesus um dia ficaram com ciúmes dos discípulos de João, e chegaram nele e falaram: mestre, ensina-nos a orar.
E Jesus pergunta por quê? Porque os discípulos de João oram. E Jesus abre um sorriso dizendo assim: enquanto eu estiver com vocês, vocês não precisam orar, porque eu sou a oração encarnada. Ele mesmo impediu os discípulos de orar porque ele estava com eles. Mas já que insistem, eu vou ensinar vocês uma oração. E ele ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é completa, porque dentro dela estão as 3 maiores necessidades do ser humano, que é o pão, o perdão e o livramento. Jesus ensina ali e sintetiza as necessidades básicas de um ser humano, o que um homem precisa para ter uma vida longeva, em paz: pão, perdão e livramento. Então Jesus, nesse dia, na última ceia, ele convida eles para orar com ele. E os discípulos vão para a oração. Quem já foi em Israel, quem já fez a triagem por lá, sabe que eles saem em 12, mas só chegam no Getsemane em 3. Todos os outros vão se perdendo no meio do caminho. Talvez pelo burburinho da cidade, talvez porque alguém já teve notícia antecipada de que o Senhor Jesus está na berlinda, porque vão prendê-lo, porque vão execrá-lo publicamente. Eu sei que quando eles chegam lá no Getsemane, o Iscariote já se perdeu no meio do caminho para ir fazer o seu negócio, a sua negociata com os sacerdotes. Os outros se perderam por puro medo. Quem entra com ele no Getsemane é Pedro, Tiago e João, o trio parada dura. Os meninos que ele escolheu para revelar coisas secretas. Não sei se você se lembra, Jesus escolheu 12, mas dos 12 ele tinha 3. E dos 3 ele tinha um, né? Ele tinha um para quem ele se revelava de maneira íntima. Mas esses 3 viram coisas que os outros não viram. Eles subiram no Monte Tabor e viram Moisés e Elias. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles estavam acostumados a ir com Jesus onde ninguém ia. E aqui Jesus começa a dar conselhos para nós. Não é a multidão que te acompanha na hora da dor. Na hora da dor só vai aqueles que estão acostumados a caminhar com você. Ele carregou os 3 com ele. E quando ele chega no Getsemane, eu imagino cada um encontrando um lugar, Jesus dizendo: agora nós vamos começar uma oração. E Pedro, Tiago e João se entreolham e dizem assim: gente, só tem uma oração que a gente conhece, então vamos orar ela. E começam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Eu fiz esta oração aqui, até em tom melódico e bem devagar. E se alguém olhou para o relógio, ela não deu mais do que 60 segundos. 1 minuto de oração. Se eles oraram rápido, porque a língua hebraica é falada de maneira rápida, em 40 segundos acabou o repertório da oração. E Jesus está no Getsemane porque ele quer desabar, ele quer colocar a alma dele para fora. A oração é um desabafo. A oração aos gritos é um desabafo perfeito. Por que você acha que a Assembleia de Deus cresce? Porque nós gritamos, porque nós colocamos para fora tudo aquilo que nos atormenta. Nós gritamos porque sabemos que é um Deus do céu que nos escuta. A gente não pode gritar lá na rua, mas aqui no nosso Getsemane nós podemos gritar à vontade. E depois que Jesus vai e ele começa a contar ao Pai a sua agonia, há um silêncio sepulcral naquele jardim. E Jesus ergue a cabeça e chega neles: Pedro, Tiago e João, vocês não podem orar comigo 1 hora? Ele queria 60 minutos de oração, eles deram menos de 60 segundos. Eu imagino a trupe, a escola apostólica, olhando um para o outro, os homens que expulsam demônios, os homens que curam, os homens que ajudam até a multiplicar pães e peixes, dizendo: gente, a gente está ruim, porque nem orar a gente sabe, vamos orar de novo. E eles emendam de novo uma oração, e a oração é o Pai Nosso. Eles só sabem fazer essa oração, e eles oram o Pai Nosso de novo. E chega um momento que Jesus percebe que não adianta insistir, porque tem vales que nem os melhores amigos podem atravessar com a gente. Tem vale que a gente tem que ir sozinho para dentro dele. Antes de entrar dentro do Getsemane mais profundamente, ele olha para os 3 e ele resolve explicar o que está acontecendo, porque eles nunca viram aquilo.
Eles nunca viram o seu super-homem encontrar uma criptonita. Eles nunca viram um homem que andava em cima das águas, que até voava recebendo Elias e Moisés, daquele jeito, com o coração aflito, com o semblante descaído. Então Jesus precisa dar uma satisfação a eles. E olha a satisfação que eles dão: a minha alma está angustiada até a morte. O A aí é craseado, então ele está dizendo: eu estou agoniado para a morte. Eu estou agoniado porque eu vou morrer. Isso não entra na cabeça dos discípulos, não faz sentido, porque ele veio instaurar um reino. Eles viram ele manipular o tempo, eles viram ele gritar com o vento e com a água, eles viram ele mexer com a atmosfera, eles viram ele trazer um morto 4 dias na tumba, no Hades, de volta à vida. Na mente deles, eles não conseguem compreender um Cristo homem. E aqui eu abro um parênteses para dizer a vocês que nesta minha caminhada com Deus, e eu sirvo a Jesus desde criança e prego desde os 13 anos. Hoje eu tenho 46, cara de 50 e o corpinho de 60. Porque não é você que tem do lado da cama uma caixinha com 32 tipos de comprimido para tomar antes de dormir, porque a gente é ser humano e a idade chega para todo mundo. Mas nessa minha caminhada com Deus, eu me lembro que nos primeiros anos, pastor Everaldo, evangelista, assembleiano, eu gostava de pregar imitando os pregadores. E eu tinha a minha turma, né? Eu olhava para o pastor Takayama, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, e nós tínhamos essas referências. Eu me lembro que chegava no culto de juventude e dizia para os meninos: ó, eu vou ter oportunidade para pregar hoje, quem que vocês querem ouvir pregar hoje? Aí só queremos ouvir o pastor Gilmar Santos. Eu encarnava o Gilmar. Eu chegava no púlpito, olhava para o povo e dizia assim: meu Deus, meu Jesus querido. Aquela coisa de menino assembleia, nós tínhamos referência. Então eu fui treinado para pregar mensagens de motivação, mensagens de céu na terra. O evangelista tem, né, fogo nas veias. O evangelista provoca a igreja. Eu sou pastor por título, mas sou evangelista por natureza. Então o evangelista tem um avivamento dentro da alma dele. Então eu fui ensinado, treinado a pregar sobre o Cristo dos milagres. Ah, você nunca me viu falar sobre Jesus e Lázaro. Se você visse, você ia cair sentado aí. Eu amo falar de Jesus, dizendo: tirai a pedra. E ele olhando para dentro daquele buraco vazio, gritando: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Eu amo mostrar ele pisando em cima de Poseidon, o rei dos mares, quando ele sai andando em cima das águas, quebrando a lei da gravidade. Eu amo pregar essas coisas. Mas depois de um tempo, agora já um pouco mais experiente, depois de testado e passado pelo fogo, a maturidade vem. E eu digo a vocês: eu amo Cristo dos milagres, mas eu sou apaixonado pelo Jesus homem. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Eu amo o Deus encarnado que faz milagres, mas eu sou apaixonado pelo homem Jesus. Pergunte para mim, por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o Deus homem, eu só posso olhar para ele e me curvar, porque ele é extremamente grande, e eu não sou digno de ficar debaixo dos pés dele. Mas quando eu vejo o homem Jesus, nele eu me espelho, porque ali sou eu. Ali sou eu no meu vale, no meu Getsemane. Ali sou eu pedindo para alguém orar comigo quando eu estou aflito. Ali sou eu dizendo assim: olha, eu estou cansado de ser traído. Ali sou eu quando eu vejo que tem vales na vida que ninguém pode ir comigo, que tem coisas que a família não pode te acompanhar, que os amigos não podem estar do seu lado, que tem hora que você é obrigado a falar para as pessoas: ei, eu prego, eu canto, eu sou pastor, mas eu sou ser humano, eu tenho necessidades, eu tenho dificuldades, eu sinto dores, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso tomar remédio. Porque as pessoas olham para um pastor, para um pregador, e acham que ele é um semideus. E não há semideuses aqui, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele pega joias de ouro, ele pega joias de riquezas do céu e coloca dentro de um vaso de barro que não presta para nada. Quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com ele, falando assim: todas as pessoas inteligentes que eu vi pegam joias e colocam em cofres, colocam em lugares que ninguém pode tocar. O Senhor pegou toda a eternidade e colocou dentro de um vaso podre como eu. Existem coisas que só Ele pode explicar. Eu amo ver Jesus ali, porque ali sou eu. Quantas noites nós passamos
acordados. Insônia. A insônia é uma perturbação da alma. Pastor, mas nós somos obreiros, e daí? E o obreiro também não passa por vales? Eu estou falando do Filho de Deus que passou uma noite orando sozinho enquanto os discípulos dormiam, porque ninguém sentia a agonia que ele sentia. E quando ele entrou no fundo daquele Getsemane, vem comigo aqui para dentro, ouça o barulho do silêncio, porque naquele dia Deus e o diabo se reuniram ali naquele jardim e fizeram um pacto. Deus disse ao diabo: eu não vou ajudá-lo e você não vai atrapalhá-lo. A decisão é dele, a escolha é dele. Nem anjos, nem demônios podiam dar palpite naquele dia, porque o que estava em jogo era a minha vida, era a sua vida, era a raça humana. O diabo não podia colocar o dedo dele ali, e Deus também não. Jesus tinha que usar o seu livre-arbítrio. E quando ele entra dentro daquele jardim, profundamente ele começa a sentir o peso da responsabilidade do que estava por vir. O corpo dele desandou. O corpo dele desandou tanto, mas tanto, que ele suou gotas de sangue. Você já estudou cientificamente como é que alguém chega a suar gotas de sangue? São 3 os processos. Primeiro, a pessoa entra numa agonia muito grande, uma mágoa, uma ansiedade, uma descarga de adrenalina é dada no seu corpo, o coração acelera e começa a bombear sangue mais do que ele pode, e de repente você pode ter um infarto no miocárdio. Só que Jesus estava proibido de morrer de infarto. Como ele estava proibido de morrer de infarto, o coração teve que jogar sangue para onde podia. O sangue que estava no coração, que não explodiu, sobe para a cabeça, e as diminutas veias do cérebro, que chamamos de veias pequenas, que podem explodir em aneurismas. Jesus poderia ter tido um derrame violento que o mataria, mas ele estava proibido de morrer de derrame. Como as veias aqui incham e começa o sangue a ser bombado para o corpo todo, as veias começam a dilatar e trincam, e pelo mesmo lugar onde sai o suor, começa a sair sangue. É por isso que quando ele está ajoelhado, ele passa a mão na testa e ele vê o sangue. Qualquer ser humano se desespera quando vê sair sangue do seu corpo. O corpo dele se descontrola e ele dá um grito para o céu: se for possível, passa de mim este cálice. Quando ele grita isso, a eternidade toda entra em desespero. Os anjos devem ter entrado em desespero. Deus Pai ficou tenso no trono. O diabo já prepara uma festa, ele não vai aguentar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu acho que eu não dou conta. Ali sou eu, ali é você, com o fardo de ser crente, de ter que dar testemunho, o mundo inteiro te olhando, você dizendo: será que eu vou dar conta? Dá para tirar de mim esta responsabilidade? Dá para afastar de mim este cálice? E quando ele diz isso, o lado humano dele desaba. Mas interessante é que essa oração dele é separada por uma vírgula. Se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. Quem já estudou a língua portuguesa sabe que uma vírgula posta em uma oração, em uma sentença, é para dar à pessoa a oportunidade dela respirar. Porque senão você fala num atropelo, a frase fica sem sentido. Então quando você respira, o seu cérebro ele é oxigenado, e por um momento as enzimas do cansaço desaparecem e você volta a ter lucidez. Porque quando você está oprimido, você não tem lucidez. O desespero tapa as janelas da inteligência que temos, e agimos por instinto e não por inteligência. Mas quando respiramos, o oxigênio vai para o cérebro e a gente volta a pensar. Quando Jesus colocou aquela vírgula, ele respirou, aconteceu uma coisa que eu dou glória a Deus por isso. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. O lado divino dele atuou, porque foi o lado divino dele que fez ele sofrer antes da hora, porque ele via tudo antes da hora. Ele só suou gotas de sangue porque ele olhou lá na frente com o lado divino e ele enxergou tudo. Ele enxergou as pancadas que ele receberia na cabeça, a cusparada no rosto. Ele enxergou antes da hora a cruz que ele carregaria. Ele viu antes da hora os pregos, a coroa de espinho. Ele sentiu a agonia da morte. Ele sentiu antes da hora o corpo dele se retesar com dores, porque o lado divino dá a ele esse poder. E quando ele viu tudo isso, o lado humano se desesperou, e por isso ele suou gotas de sangue. Então ele respira,
E quando ele respira, o lado divino que fez esse mal, que fez ele enxergar tudo antes da hora e sofrer antes da hora, dá a ele um presente. Faz ele enxergar além da cruz. Eu não sei se ele olhou para a esquerda, se ele olhou para a direita, porque até a cruz é só dor e agonia, mas ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, eu não duvido que ele viu esse culto aqui em Madureira. Vou falar de novo. Eu não duvido que ele viu você saindo de casa hoje. Eu não duvido que ele viu você orando de madrugada. E ele disse: eu não aguento, mas por ele e por ela eu vou aguentar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Só por aquele culto de Santa Ceia vai valer a pena. Então, quando ele vê além da cruz, ele vê a nossa vitória. Ele arruma força onde não tem e grita: todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Oh, glória. Ele levanta. Pedro, Tiago e João estão dormindo. Ele vai dizer para eles: vocês não puderam orar comigo mesmo? Eles vão tentar dar uma desculpa. Ele diz: fiquem tranquilos, eu já fiz o que tinha que fazer. A carne é fraca, mas o espírito está forte. Interessante, preste atenção, que Jesus entra no Getsemane, pastor Abner, assim, triste, cabisbaixo. Depois da oração, ele sai igual um guerreiro. Ele entrou como um cordeiro, ele saiu da oração igual um leão. Isso aqui não é um recado para nós, não? Que nem tudo se resolve com a sua mente, viu, crente inteligente? Vamos aprender com os nossos velhos pais. Nem tudo se resolve no MOOC, tá bom? Nem tudo se resolve com amigos que são importantes. O crente ainda tem poder na madrugada da oração. E não conta para ninguém. Se for uma oração no monte, sai da frente, Satanás, porque Deus ainda faz coisas poderosas. A oração deu a Jesus força para ele encarar o que viria para frente. Alguns momentos isolados, sozinho, numa batalha espiritual, fez Jesus ter coragem para tudo. E quando ele sai do Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. Eles ouvem barulhos de pessoas que estão se aproximando. Os evangelhos contam isso. Um dos evangelistas dizem que cerca de 600 homens armados vieram para prender apenas o Messias. E quando eles estão chegando, Jesus antecipa e pergunta: a quem buscais? E eles gritam: a Jesus. Imagina, você está vendo seu inimigo vir, ele falou que quer te pegar, e você tem um outro caminho para sair correndo. Jesus poderia ter fugido, estava de noite, no escuro, entrado no meio do jardim, sumido dali. Mas ao invés de correr, Jesus olha e diz assim: sou eu, estou aqui. Não sei se você se lembra desse texto. A Bíblia diz que quando ele disse sou eu, todos caíram no chão. Ei, você está vendo o seu inimigo caído, dá tempo de você até dar um chute na boca dele e sair correndo. Ao invés de Jesus fazer isso, ele espera eles levantar e diz: gente, sou eu estou aqui, já estou pronto. Vem Judas e dá um beijo. Ah, Iscariotes, pena que eu não vou te ver no céu. Ah, se eu pudesse falar com Judas alguns minutinhos antes. Eu falei: seja inteligente, entenda, você caminhou ao lado do amor encarnado. Você caminhou ao lado da misericórdia encarnada. Ele não ia te julgar por um único ato. Ele não é como um homem que você faz 99 coisas boas e você é anjo, aí faz uma coisa ruim e você vira demônio. Não, ele conhece a sua estrutura, cariotes. Judas deu um beijo nele. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, sabia o que estava acontecendo. Ao invés de Jesus espraguejá-lo, Jesus segurou Judas um pouquinho e falou no ouvido dele: amigo. Amigo. Ele não está sendo irônico. Jesus não está brincando. Não é hora de brincar. Jesus está dizendo para ele: não importa o que está acontecendo aqui, você ainda é meu amigo. Eu não vou te medir por esse ato. Você me serviu algumas vezes, você colocou comida para mim algumas vezes, você caminhou do meu lado, você me obedeceu quando foi preciso. Então não é por causa desse ato que você vai perder tudo. Entenda o que eu estou te falando, Judas. Você continua sendo meu amigo. Ele não entendeu. Prenderam Jesus, espancaram ele. O Iscariotes fugiu, arrumou uma corda, foi no monte chamado Aceldama, campo de sangue, e se matou.
Tiago e João eu não sei para onde foram. Pedro tentou acompanhar a comitiva e acabou negando Jesus aquela madrugada inteira. Levaram Jesus para um julgamento injusto na madrugada. Não se julga ninguém de madrugada. Transformaram ele em uma bola de basquete. Mandam ele para Anás, Anás para Caifás, que eram parentes. Depois mandam para Pilatos. E Pilatos, que era mais equilibrado, não queria se meter na história dos judeus, era um homem culto, queria ouvir daquele homem, porque já havia ouvido falar de Jesus. E as perguntas e as respostas de Jesus chegam a ser filosóficas. Porque Jesus diz: o que é verdade? O que é verdade para você pode não ser para mim. O direito é movido a isso. A verdade no direito é abstrata. Não se vence a verdade, se vence a retórica, o que tem mais argumento. Então é um debate bonito. O Pilatos falou assim: esse camarada não pode morrer não, quero aprender mais com ele. Só que eu tenho que aplacar a ira dos judeus. Então ele permite que Jesus seja espancado. E o soldado que vai espancar Jesus vai usar um chicote chamado azorrague. Um chicote feito só para bater em judeus. Sabia disso? Porque os romanos eram acostumados a bater em todo mundo, e todo mundo se curvava depois da primeira chibatada. Mas o judeu só se curva diante de Jeová. Como nenhum judeu se curvava diante de romano, criaram então um método para fazê-lo se ajoelhar. Então o azorrague tinha sete cordas, na ponta dessas cordas de couro, amarrados limalha de ferro e ossos de carneiro quebrado. Era para triturar, amarrar o meu Salvador. Existia entre os soldados romanos a história da 11ª chibatada. Vocês sabiam disso? Sabia disso, pastores? A 11ª chibatada, isso eu aprendi em Israel. Porque com 10 chibatadas os judeus esmoreciam e tombavam. Porque 10 vezes 7 eram 70. Quando eles tomavam 10 chibatadas, já tinham tomado 70 chibatadas. E não há homem que suporte isso. Então eles que estavam eretos, porque não se curvam diante de ninguém, as pernas esmoreciam e eles tombavam. Quando tombavam, a 11ª chibatada, ela não pegava mais no mesmo lugar. Porque o soldado que está batendo, ele não mira, ele vai batendo no mesmo lugar. Tem que bater no mesmo lugar até a pessoa não aguentar. É como numa luta de Street Fighter. Você bate onde a pessoa está sentindo dor. Vão batendo. Na 11ª chibatada, como Jesus tombou, não pegou nas costas, pegava no pescoço, no rosto, nos olhos, no peito. E os soldados então escutavam um urro, um grito de dor, e aquilo para eles era o melhor. O meu Jesus está sendo triturado. Pilatos está num canto olhando, porque Jesus tomou uma quarentena de açoite menos uma, diz o apóstolo São Paulo. Multiplique essas chibatadas por 40 e você vai ter os cortes que Jesus teve no corpo. E a Bíblia diz que ele permaneceu como uma ovelha muda. Eu perguntei para ele um dia: por que o senhor ficou em silêncio tanto tempo? Ele disse: para vocês poderem gritar à vontade na igreja. Pilatos assistiu àquela tortura, foi para casa, tentou jantar, comer, a comida não descia. Cláudia, a Prócora, sua esposa, se aproxima e pergunta o que está acontecendo. E ele então conta: eu julguei um galileu, um judeu inteligente. Depois que ele fala, ela diz: eu não me meto em assuntos de governo, meu marido, mas esse homem não é normal. Por que não é normal, Cláudia? Porque eu sonhei com ele essa noite. E uma voz do céu me disse: não se meta nessa história, porque esse homem é justo. Embrulharam Jesus naquela noite, porque ele teve mais de 400 cortes. Ele desmaiou, ele perdeu quase 3 litros de sangue. Jogaram ele em uma masmorra. Pilatos não dormiu aquela noite atormentado. Conhecedor das leis, ele passou a procurar na lei judia uma forma de libertar Jesus. E não é que ele encontrou que na época da Páscoa os judeus tinham a misericórdia, porque eles parafraseavam o Velho Testamento, quando o sacerdote pegava 2 animais, um era imolado e o outro recebia a oração, e os pecados eram colocados sobre ele, e ele era lançado para o deserto livre. Então Pilatos descobriu isso na lei romana, não, na lei judia. Então ele manda perguntar qual é o bandido que está preso mais famoso, e lá tem um tal de Barrabás.
Então ele diz: calma aí, se Barrabás é conhecido assim, esse Cristo aí, esse Jesus é conhecido assim. A multidão gosta desse Jesus e não de Barrabás. Achei a maneira de libertar ele. Só que alguém lá dentro do palácio, um cagueta do inferno, foi e contou para os sacerdotes. E os sacerdotes pegaram as moedas que Judas devolveu e comprou uma multidão de pessoas. E essas pessoas foram para a porta da casa de Pilatos, aguardaram o discurso de manhã. E quando ele diz: está aqui Barrabás, está aqui Jesus, um dos dois pode ser livre, quem vocês querem que eu solte? E a multidão comprada grita: solte Barrabás. Pilatos entra em choque. Ele manda trazer uma bacia de água e diz: eu vou lavar minha mão, porque o sangue dele eu não quero na minha mão. Eu tentei de tudo. Aí o povo que estava lá embaixo gritou: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. E aí, quando a gente vê os judeus serem perseguidos ao redor da história, quando se levanta um Hitler, a gente fala: por quê? Eles que pediram: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue dele. Ao lavar a mão, Pilatos entrega Jesus na mão dos torturadores e começa a sessão de flagelo. A maior humilhação para um judeu é ficar exposto com a sua nudez e deixar o Jesus seminu no meio da rua. Só que para deixar ele seminu, eles têm que arrancar aquele pano que ficou amarrado nele durante a noite toda. Lembra dos cortes? Você já tirou um esparadrapo de uma ferida? Imagina tirar 400 esparadrapos de uma vez, porque puxaram de uma vez. O corpo dele se retesa, se abre, ele sangra. Coloca uma coroa de espinhos, espinhos que tinham de 13 a 15 centímetros, capaz de furar na madeira de acácia, que era a madeira usada, por exemplo, para fazer a arca da aliança. Imagine isso no corpo humano. Colocaram a coroa e espancaram para que a coroa fincasse nos supercílios, nas orelhas, no couro cabeludo. Colocaram o patíbulo da cruz sobre os seus ombros. Naquela época não se colocava a cruz inteira, porque era extremamente pesada, chegava a mais de 200 quilos de madeira. Então colocavam o patíbulo, que era a haste principal, e a pessoa colocava sobre os ombros, como se fosse uma canga, e ia levando. A Bíblia não diz que Jesus caiu, mas nós por inferência entendemos. E lá na via da crucificação tem os pontos onde dizem que ele caiu, que ele foi parando. Eu acredito que ele tenha tombado, porque não tinha força. Ele não jantou à noite, ele não tomou café da manhã, ele perdeu 3 litros de sangue, ele está sentindo dores. No meio do caminho as pessoas vão olhando ao longe. Jesus não aguenta carregar aquilo porque está pesado. Então um soldado romano, para humilhar Jesus, olha no meio da multidão e procura um que não seja parecido com Jesus, ou seja, alguém que não pareça ser judeu. E tinha um lá. Aí pegam aquele homem e diz para ele: você vai ajudar Jesus a levar a cruz. O tal que vem da África, um moço que se converteu ao judaísmo por causa de Salomão, e é ele quem ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus está mandando um recado para nós: olha, vai ter sempre um sirineu para te ajudar no meio do caminho. Estamos no alto do Gólgota agora. Consegue ficar comigo um minutinho aqui? Já vou terminar. Tiravacé aqui amando. O patíbulo encontra a haste. A haste e o patíbulo formam a cruz. A cruz era preparada 5 dias antes. A cruz tinha o tamanho do crucificado. Como Jesus foi julgado na noite anterior, aquela cruz não era dele. Como a cruz não era dele, a cruz não tinha o tamanho dele. Por isso que o salmista disse: esticaram o meu Senhor. Pregaram uma mão, a primeira mão deu certo. Eles preparavam a cruz e faziam um buraco para facilitar a entrada do prego antes. Sabiam onde marcar, onde crucificar. O primeiro braço deu certo, o segundo não dava, porque a cruz era maior do que ele. Então puxaram ele. Por isso tiveram que amarrar os seus braços, porque estava tão retesado que quando fosse colocado de pé poderia rasgar e ele tombar. Pregaram as 2 mãos, mas os pés, a tortura é maior. Pregaram os 2 pés com 2 pregos, um para segurar o primeiro pé e o outro para prender um pé sobre o outro pé. A crucificação não era de maneira ereta. Ela dava uma guinada de 45 graus para que a pessoa tivesse desconforto. Jesus ficou assim, de lado, assim. Tente ficar assim por um minuto.
Lendo uma vez sobre a crucificação, eu descobri que se Jesus ficasse, pastor Abner, naquela posição por 15 minutos, ele morreria. Porque dada a posição que ele estava, o corpo pende para frente, os omoplatas comprimem o pulmão e ele não consegue respirar. Em 15 minutos era o suficiente para Jesus estar morto, asfixiado. Mas ele não morre asfixiado, ele prolonga por 3 horas a morte dele. Ele mesmo prolonga. Sabia disso? Pergunte como. Ele segurava no prego e arrastava o peso do corpo para trás para poder respirar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que todo sacrifício perfeito não pode ser de carne sufocada. O sacrifício perfeito tem que ser de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ele estava proibido de morrer asfixiado. Então ele fica nessa sabatina de 3 horas. O inferno está em polvorosa. Chega um momento que colocam 2 homens ao lado dele na cruz. O que está de um lado é tomado pelo diabo, porque olha para ele e diz assim: você não é o tal Cristo? Desce da cruz e tira a gente também. Isso doeu mais que os pregos, isso doeu mais que os chicotes, porque ele estava morrendo por aquele infeliz. E o infeliz tomado pelo diabo estava rindo dele, duvidando dele. Isso doeu mais do que qualquer coisa. Mas Deus não deixou o jogo desequilibrado. O diabo pegou um, o Espírito Santo pegou o outro. O outro ergueu a cabeça para falar com o outro que estava lá, teve que esticar, porque Jesus está no meio e diz assim: ô amigo, eu e você estamos aqui porque a gente merece. Esse homem não merece estar aqui. E nisso ele olha e vê em cima da cabeça de Jesus uma placa escrita em 3 idiomas: Rei dos Judeus. E aquele bandido teve a sensibilidade de ler rei. Então ele diz assim: o rei, lembra-te de mim. Rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus ficou feliz, porque uma alma salva vale mais que o mundo todo. Então ele grita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Deixa eu acelerar. Ah, meu Deus, ele está ali, pendurado na cruz. Lembra que eu disse que eu amo ele como homem? Eu amo ele como homem, porque como homem ele olhou para o céu e de repente ele viu o Pai olhando para ele. E antes que ele pudesse gritar socorro, Deus fechou a janela. E quando Deus fechou a janela, ele sentiu o que eu sinto quando Deus se cala. Quando a gente ora e ele não responde. Quando você bate a porta e a porta não se abre. E ele, para não escandalizar os poucos que estavam ali, ele ora num idioma extinto. Ele ora em aramaico e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quem está aqui embaixo diz: ele está chamando para o Elias. O Elias vai descer aí para pegar ele. Não era isso. Um anjo foi até o céu e falou: Deus Pai, o senhor viu o que ele está falando? Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe por que Deus fechou o céu, parou de olhar para ele? Qual pai suporta ver o filho ser flagelado? Se Deus olhasse para Jesus por mais alguns segundos, não tínhamos salvação. Deus teria descido do céu, agarrado Jesus da cruz e destruído a raça humana. Por isso que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Jesus então, antes de ir embora, resolve liquidar a dívida da terra. Ele olha para o céu, viu o céu fechado. Bom, se o céu está fechado, só tem um lugar para olhar, é para frente. Ele olhou para frente, as pessoas que ele multiplicou o pão, alimentou, curou, ressuscitou, estavam ali, mas não podiam ajudar. Então Jesus entende que quando às vezes o céu se fecha, aqui na frente não tem ninguém mais para ficar do nosso lado, só tem uma coisa a fazer: é entender que acabou. Então ele abaixa a cabeça, olha para baixo, símbolo de derrota. Mas quando ele olha para baixo, ele vê lá no pé da cruz a mãe e o melhor amigo. Olha o recado que ele está dando: quando todo mundo te abandonar, lembre e dê valor na família, porque a família nunca vai te deixar, é a única que fica do seu lado, que vai te visitar no presídio. Honra teu pai e tua mãe. E quando ele viu que a família estava do lado dele, o amigo, o melhor amigo, estava aqui dizendo: não interessa o que estão falando,
Não importa o que estão te acusando, eu te conheço, eu não te julgo, você não precisa explicar nada para mim, eu estou com você até o fim. Isso é o papel do verdadeiro amigo. Quando Jesus percebe tudo isso, ele olha para a mãe, para João e diz: João, então cuida da minha mãe. Ele olha para frente e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele vai liquidando as contas, ele vai tendo uma cura emocional, ele vai liberando perdão, ele vai tirando a mágoa, ele perdoa aqueles que ofenderam ele. A cura está nisso, libera o perdão, perdoa, perdoa. E quando ele se alivia, ele olha para o céu e diz: está tudo pronto. E ele diz: consumado está. Agora vem uma revelação, escuta com o ouvido espiritual: nas tuas mãos eu entrego. Ninguém me toma, ninguém me mata. Quando você for para algum lugar, alguém dizer mataram Jesus, diga: mentira. Ninguém matou Jesus, a morte não matou Jesus. A morte não podia matar Jesus, porque o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou. Jesus é o único homem que vai morrer e prepara tudo antes, escolhe a hora de ir embora. Se Jesus não dá uma forcinha, ele estava pendurado na cruz até hoje, porque a morte não podia levá-lo embora, porque Deus estabeleceu a lei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem peca morre, quem não peca vive. Ele pecou alguma vez? Vou perguntar de novo: Jesus pecou? Então ele não podia morrer. A morte chegou lá, como sempre, usando a sua foice, o seu aguilhão. Ela olhou para Jesus e disse: é agora. De longe ela viu Jesus assim, ó. Mas quando ela chegou bem perto, ela olhou para dentro dele, e dentro dele ela encontrou o Cristo assim. Porque ele é Jesus, o Cristo. Jesus é o homem, o Cristo é o Filho eterno encarnado aqui nesse mundo. A morte não pode matar Deus. Então ela olhou para ele: vou cortar o fio de prata. Ela levantou a foice, bateu no peito dele, e a foice quebrou. Pastor, isso aí é invenção sua, não é? Não, eu peguei uma carona em Paulo. Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, ele estava pregando, e de repente ele devia estar num lugar igual eu estou aqui. Olhou lá na porta, e lá na porta a morte olhou para ele e falou assim: você, depois do culto eu te pego. Paulo até tentou ficar com medo, mas ele olhou para ela direitinho. Ó, Paulo debochando. Ele olhou e disse assim: ó morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi a batalha na cruz, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Posso falar uma coisa de evangelista aqui? Posso, pastor Abner? Coisa de evangelista. Jesus foi crucificado entre dois bandidos, sim ou não? Os outros dois sofreram os mesmos flagelos de Jesus, porque antes de crucificar apanhavam, faziam de tudo. Por que Jesus morre primeiro? Pergunta para o seu irmão: por que você acha? Pergunta para mim: por que, pastor? A morte cruzou o caminho de Jesus 3 vezes no ministério dele, e não deu certo. Ele trouxe a filha de Jairo de volta, ele trouxe o filho da viúva de Naim de volta, e ele mandou Lázaro sair da tumba na hora. Jesus não apoia a morte, Deus não aceita a morte. Toda vez que a morte cruzou o caminho dele, ele desfez o que ela fez. Se esses bandidos morressem antes de Jesus, era morrer e ressuscitar. Era morrer, ele fala: ressuscita, ninguém fica morto perto de mim não. Ressuscita, você ressuscita, ressuscita, ressuscita. Então, para evitar a confusão, diz: eu vou primeiro. Só que a morte não me leva, eu me entrego. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, a Bíblia diz que ele expirou. O que é expirar? É você liberar o oxigênio que está aqui dentro. Quando ele expirou, o Cristo saiu de dentro dele. Olhou para baixo e deve ter dito: ô Jesus,
fica tranquilo, porque daqui 3 dias eu volto para te pegar. Daqui 3 dias eu volto para te buscar. A morte, o diabo, o inferno, ninguém sabe para onde ele foi. Hoje nós sabemos porque a Bíblia diz: e tendo ele morrido, ele desceu às regiões baixas e pregou o evangelho aos mortos. Jesus teve que cumprir isso, porque senão haveria uma disputa no juízo final. A raça humana depois de Jesus teve o perdão, e nós que somos antes. Então Jesus desceu lá no Hades, no Sheol, no seio de Abraão, e pregou o evangelho aos mortos. E depois de ter pregado, a Bíblia diz, tendo descido às partes mais baixas, ele trouxe consigo um cativeiro. Ele acabou com o inferno. 3 dias depois, respira fundo, muda a música, Beto. É de madrugada, as mulheres estão chegando perto da tumba. Quando chegam na tumba, a pedra está rolada para um canto. Tem 2 homens de branco lá. Antes delas saírem correndo, eles gritam com elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Ele aparece por um período de 40 dias. Por um período de 40 dias ele se revela a 500 testemunhas oculares da sua ressurreição. 40 dias depois, ele marcou um ponto de encontro no solapé de uma montanha. No solapé da montanha estão quase 500 testemunhas. E ele aparece para eles num corpo ressuscitado. Diga comigo, ressuscitado. Não era glorificado, era ressuscitado. O cabelo ainda era castanho, os olhos eram castanhos, o corpo ainda era aquele que eles conheciam. Estava diferente porque estava sem dor, sem cicatrizes. Mas as mãos estavam furadas, tá? E os pés também. E eu acho que na medida que ele ia falando com eles, ninguém ouvia o que ele falava. Eles olhavam a mão dele furada, vazava o reflexo do sol. Eles estão em transe, porque 43 dias antes eles enxergaram ele pendurado numa cruz, destruído. 43 dias depois ele está ali, ressurreto, vivo. Como ele percebe que não adianta conversar com eles, ele até tentou. Ele disse assim, ó, querem fazer alguma pergunta? Ó, a pergunta deles: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele diz, vocês não estão entendendo nada. Podiam ter me perguntado sobre a morte, sobre o céu, sobre o inferno. Não. Gente, acabou a conversa. Eu estou indo para o meu pai. Vou preparar-vos um lugar. E depois que eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. E ele foi subindo. Os anjos lá da tumba eram 2, lembram? São os 2 que vão escoltar eles para o céu. Quando estão subindo, olham para baixo e dizem assim, amigo, se a gente não voltar ali e fazer um negócio agora, esses homens vão ficar em transe o resto da vida. Eles descem lá e tocam no ombro dos homens e dizem, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, ele vai voltar. Ele vai voltar. E encerro aqui com uma pergunta. Quando Jesus saiu da terra, para onde ele foi, igreja? Não ouvi? Para o céu? Quem acha que ele foi para o céu, levanta a mão. Quem não acredita que ele foi para o céu, levanta a mão. E quem não levantou a mão, acha o quê? Eu vou perguntar de novo, para onde Jesus foi? Qual o céu? O primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam. O segundo céu, o céu cósmico, onde as estrelas estão. O terceiro céu, céu imarcessível da glória de Deus, morada eterna desses crentes que estão aqui em Madureira hoje. Foi para lá mesmo. Só que lembre, ele arrastou para o céu um corpo ressuscitado, que não é glorificado. Como o corpo é ressuscitado, o corpo tem carne e osso, mas não tem sangue. E por isso esse corpo tem habilidades. Ele atravessa a parede e come peixe. Depois da ressurreição, e voa, quebra a lei da gravidade. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Nós seremos como ele, viu? Vai pegando. Outro dia eu volto aqui para pregar sobre isso. Mas olha que coisa bela. Então, ele arrasta o corpo de carne e osso. Só que carne e osso não pode entrar no céu, porque Deus se desligou do homem lá no Gênesis. O meu espírito não estará mais com o homem. Quando Jesus chega na porta do céu, no portão do céu, o céu está trancado. Os anjos que estão ao redor guardando, veem aquele vulto estranho, aquele corpo estranho, porque anjo não é onipresente, muito menos onipotente e nem onisciente.
Alguns foram estabelecidos só para fazer uma coisa e fazem isso desde a eternidade passada. Quando viram Jesus, como eles guardam o céu, as regiões celestes, partiram para cima dele. Só que quando chegaram perto dele, os anjos que estavam escoltando começaram a gritar: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam: mas quem é este rei? Porque o corpo dele é diferente. Os anjos gritam: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória.